Oi, pessoal. Nós estamos agora retornando às aulas, agora no segundo bimestre. Nós tivemos aí uma semana de replanejamento, onde nós tivemos que fazer algumas adequações, verificar o que estava dando certo, o que poderia ser feito, né, da forma das aulas remotas. E fechamento de bimestre, fechamento de notas, então foi uma semana meio atribulada, né, para ficar postando lição para vocês. Não foi possível. Mas agora a gente tá retornando e vamos embora pro último bimestre, né? Com certeza torcendo por vocês. O semestre que vem já vai pro terceiro ano, finalizar. E vamos que vamos. Então, a aula de hoje é sobre determinante de uma matriz. Então, eu vou dar aqui a explicação, depois eu vou passar uma atividade lá no formulário, como eu tenho feito já nessas últimas atividades, para vocês treinarem. Dúvidas, a gente vai ver os meios que temos aqui para tirar dúvidas. Quais são os meios? Ultimamente nós temos um chat da sala, onde a gente pode tirar dúvidas lá. Tem também no Classroom, né, no Google Class. Eu tava falando com uma aluna, a gente descobriu, tem um chat lá. Dá para falar no individual, tirar dúvidas. Tem o Google Meets, que a gente pode sim, né, fazer uma chamada com algumas pessoas para poder tirar dúvida. E é o que tem para hoje, né? Então nós temos essas ferramentas, nós vamos tentar aproveitar o máximo possível para poder passar o maior número de informações para que vocês possam ir para um terceiro ano mais preparados, tá bom? Então vamos lá, determinante de uma matriz. O determinante de uma matriz é um número real associado às matrizes quadradas. Então, para achar o determinante, tem que ser uma matriz quadrada. Então, qual é a dica? Toda matriz quadrada, ela tem um determinante. E como que se calcula esse determinante? Então, temos lá um exemplo da ordem 1, ou seja, a matriz é de um elemento só. Para você escrever que é um determinante, que você está querendo achar um determinante da matriz, você coloca, abrevia, né, determinante DET, coloca a representação da matriz entre parênteses, ou então você coloca a própria matriz, que no caso aqui é o 3, entre duas barras. A barra já é a forma de você verificar que é um determinante, que você vai calcular o determinante dessa matriz. Então, como é um elemento só, o determinante dessa matriz é o próprio número 3. E de ordem 2? Uma matriz de ordem 2. Então, tem aqui um exemplo. Ordem 2 são duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz de ordem 2. Determinante de A, ou você pega a matriz, os elementos da matriz, e coloca duas barras dos lados. Então, essa barra significa que você vai calcular o determinante dela. E como que calcula? Você vai fazer assim. Você vai pegar a diagonal principal. Qual é a diagonal? Diagonal, essa daqui, ó. Estão vendo? Então, diagonal principal é essa, que tá demarcada aqui. A do outro lado é a diagonal secundária. Então,
como que você calcula? Você vai multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, aqui é o 3 vezes o menos 4. Coloquei aqui do lado. 3 vezes menos 4. E você vai subtrair, ó, aqui o sinal de menos, da diagonal secundária. Qual é a diagonal secundária? É a outra, a inversa, né? A diagonal principal é essa. E a secundária é essa. Então, você vai multiplicar a diagonal secundária. Tá aqui. Tá? 2 vezes 1. Recapitulando, diagonal principal, 3 vezes menos 4. Diagonal secundária, 2 vezes 1. E subtração no meio. Então, você vai multiplicar um lado e o resultado você vai subtrair do resultado da multiplicação do outro lado. Separei aqui, ó. Então, 3 vezes menos 4. Na multiplicação entra o quê? Regra de sinal. Mais com menos dá menos. 3 vezes 4, 12. O sinal de menos, que é o cálculo do determinante, você repete embaixo. E a multiplicação da diagonal secundária. 2 vezes 1, 2. Aqui, você está somando o que você deve. Não é não é multiplicação e não é divisão. Então, não entra a regra de sinal. Entra o quê? Quanto eu tenho e quanto eu devo. Como tem 2 sinal de menos, é quanto eu devo. Então, eu tô somando o quanto eu devo. Eu devo menos 12, eu devo 12 e peguei emprestado mais 2. Então, eu vou ficar devendo 14. Então, o resultado do determinante dessa matriz A, de ordem 2, é menos 14. Agora, nós vamos ver uma matriz de ordem 3. Gente, vocês desculpem, eu não sou youtuber, então, se tiver falha, me desculpem. Eu estou tentando fazer o melhor aqui, tá? Não tenho intenção de ser youtuber. Então, na ordem 3, que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3, tá? O cálculo dela é pela regra de Sarros. Sarros é um matemático, é o sobrenome dele. Então, como que calcula? Você vai pegar, colocar essa matriz entre duas barras, para informar que você está calculando o determinante dela, tá? Segundo passo, você vai copiar a primeira e a segunda coluna dela. Aqui, ó, copiei a primeira e copiei a segunda. Qual é o próximo passo? Próximo passo, você vai multiplicar a diagonal principal. A diagonal principal é essa. Daqui para cá. Da esquerda para a direita. Só que não é uma coluna só. Quantas colunas tem? Aqui são 3 colunas. Então, você vai multiplicar os elementos da diagonal de cada coluna. Aqui, ó. 3 vezes 0 vezes menos 3. E você vai somar com
todas as diagonais principais. Então, você fez a multiplicação da primeira, aí vem o sinal de mais e vai calcular a segunda diagonal. 1 vezes menos 2 vezes menos 1. Calculou? Agora, você vai somar com mais uma. São 3 diagonais principais que tem nessa matriz. Então, você vai multiplicar esses elementos da diagonal para depois você fazer a soma, tá? Então, a terceira é 5 vezes 2 vezes 4. Isso, você calculou a diagonal principal, mas ainda não terminou o cálculo. Você simplesmente colocou aqui para calcular, tá? Para você calcular o determinante, não é o resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. Então, aqui tem o sinal de menos que você está calculando esse determinante da matriz de ordem 3. E agora, você vai calcular calcular a diagonal secundária. E qual que é a secundária? A secundária é da direita para a esquerda. Também são 3. Ó, essa aqui é uma. Essa é outra. E essa é outra. Então, vamos lá. 5 vezes 0 vezes menos 1. Você vai fazer isso com cada diagonal secundária. E o resultado delas, você vai somar. Então, aqui eu coloquei um sinal de mais. Vamos para a segunda coluna aqui, ó. A segunda diagonal. 3 vezes menos 2 vezes 4. E aqui, 1 vezes 2 vezes menos 3. Vocês repararam, eu coloquei um sinal de mais para separar uma diagonal da outra. Aqui também, eu coloquei o sinal de mais para separar uma diagonal da outra. Vamos calcular, então. 3 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 0 vezes menos 3 dá 0. Então, aqui tá o resultado dessa continha aqui. Mais segunda diagonal principal. 1 vezes menos 2 entra a regra de sinal. Mais com menos dá menos. 1 vezes 2, 2. Então, ficou menos 2. Menos 2 vezes menos 1. Regra de sinal, é multiplicação. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Tá aqui, ó. O resultado. Vamos para a terceira diagonal principal. 5 vezes 2, 10. Vezes 4, 40. Tá aqui. O menos, repetir, né? Coloquei isso em parênteses para não se perder. Coloca entre parênteses para fazer a continha. Coloquei o menos do determinante, que é a fórmula, né, do determinante, é diagonal principal menos diagonal secundária. E vamos calcular agora a diagonal secundária. A primeira, 5 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Mais, sinalzinho de mais aqui. 3 vezes menos 2, regra de sinal na multiplicação. Mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Menos 6 vezes 4, regra de sinal. Menos com mais dá menos, 6 vezes 4, 24, tá aqui. Mais, porque você tem que somar todas as diagonais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, regra de sinal. Mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6.
tem que fazer passo a passo para não se perder. Faz com calma, não se apavore. E vamos lá. 0 mais 2, 2. Mais 40, 42. Menos da fórmula do determinante e o cálculo daqui. Aqui, ó, mais com menos dá menos e mais com menos dá menos. Menos 24, então entra a teoria. Quanto eu tenho e quanto eu devo. No caso, eu tô devendo 24. E aqui, peguei emprestado mais 6. Então, eu fiquei devendo 30. Tá? Então, menos da fórmula e menos da continha que eu fiz aqui, ó. Deu menos também. Coloco entre parênteses para separar. Aqui entra a regra de sinal, porque é como se fosse uma multiplicação com o número 1. Lembram disso? Você vê aqui, a regra de sinal entra por quê? Porque é como se fosse uma multiplicação e aqui não tem número, é como se fosse 1. Entra a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Você somou essa aqui, deu 42, você copia. O sinal de menos, que é a regra do determinante, você fez aqui a regra de sinal, ficou mais. Menos com menos deu mais, baixou o número 30. 42 mais 30, 72, achou o determinante da matriz. Vamos lá. Teorema de Binet. É um outro matemático. Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem e A vezes B, AB é A vezes B, a matriz produto, então, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Ou seja, você pode pegar as duas matrizes A e B, fazer a multiplicação dessas duas matrizes e depois que você fizer a multiplicação dessas matrizes, você calcular o determinante delas, desse resultado, do produto delas, da multiplicação entre a matriz A e matriz B. Vamos fazer a conta, então. Olha o exemplo. Eu tenho a matriz A, 3, 2, 5, menos 1. É uma matriz quadrada. E da mesma ordem. Ó, a matriz B é 0, 2, 3 e 4. Então, elas são duas matrizes da mesma ordem. 2 por 2, 2 por 2. Vamos calcular a multiplicação entre elas. Então, vamos multiplicar. Qual é a regra da multiplicação de matrizes? A gente viu na outra aula, né? Então, você pega a linha, multiplica pela coluna. Vai dar o primeiro elemento, ó. 3 vezes 0 mais 2 vezes 3. Vai dar o primeiro elemento da matriz. Segundo elemento da matriz, você vai pegar a linha, primeira linha, multiplicar pela segunda coluna. 3 vezes 2 mais 2 vezes 4. Vai dar o primeiro elemento da segunda coluna.
Segunda linha, 5 vezes 0 mais menos 1 vezes 3. Vai dar o segundo elemento da primeira coluna. A outra, segunda linha da segunda coluna. Então, 5 vezes 2 mais menos 1 vezes 4. Vai dar o segundo elemento da segunda coluna. Faça com calma, não tem pressa, para não dar errado o valor. Segundo passo aqui, ó, vamos calcular 3 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 4, 8. 5 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Coloquei entre parênteses. Aqui. 5 vezes 2, 10. Menos 1 vezes 4, menos 4. Esse sinal de mais é porque você vai ainda somar esses elementos aqui, ó. Tá vendo? Tá bem separadinho aqui, ó. Cada um deles vai virar um elemento só. Você está calculando a multiplicação entre duas matrizes. Ok? Então, aqui, a multiplicação A vezes B. Então, vai 0 mais 6 dá 6. 6 mais 8, 14. 0 mais menos 3 dá menos 3. E 10 mais menos 4, 10 menos 4, 6. Pronto, fiz a matriz. Terminou? Não, eu quero achar o determinante dela. O determinante dela é assim. Diagonal principal. Então, você vai multiplicar os elementos. 6 vezes 6. Menos a diagonal secundária. Menos 3 vezes 14. Seis vezes 6, 36. Menos, que é da fórmula do determinante. E o cálculo aqui, ó. Menos 3 vezes 14, menos com mais dá menos. 3 vezes 14, 42. Aqui entra a regra de sinal, porque é uma multiplicação. O número 1. Menos com menos dá mais, 42. 36 mais 42, 78. Ah, Pro, mas isso aí é muito difícil. Então, nós vamos usar o teorema de Binet. O que ele fala? Ele fala que o determinante, sendo A e B duas matrizes quadradas da mesma ordem, o produto A e B, né, a matriz produto, será determinante de A e B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Vamos ver se isso é verdade? Vamos calcular, então. Ó. Copiei as duas matrizes novamente. Em vez de você fazer a multiplicação entre as matrizes e depois calcular o determinante, você calcula o determinante primeiro, para ser mais rápido, mais fácil. Então, vamos lá. Vamos calcular separado o determinante de A e o determinante de B.
Então, 3 vezes menos 1, que é a diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, 5 vezes 2. Dá pra ver aí? Deixa eu ver se eu coloquei direito. Então, aqui, ó, 3 vezes menos 1, menos 5 vezes 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos da fórmula, 5 vezes 2, 10. Então, eu devo 3 e peguei emprestado mais 10. Então, eu fiquei com menos 13. O determinante de A fica sendo menos 13. Agora, nós vamos fazer o determinante de B. Que é esse daqui. Diagonal principal, 0 vezes 4. Menos diagonal secundária, 3 vezes 2. Para calcular o determinante. Então, 0 vezes 4, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Menos 3 vezes 2, 6. Então, ficou o determinante de B, menos 6. Então, o que o teorema de Binet fala? Que o produto de A e B, o determinante do produto da matriz A e B é igual determinante de A vezes determinante de B. Nós fizemos aquela conta e deu o quê? Voltando aqui, ó, que o determinante de A vezes B é 78. Vamos pôr aqui, determinante de A vezes B, 78. Vamos calcular a multiplicação do determinante de A com B. Determinante de A, menos 13, vezes determinante de B, menos 6. Menos 13 vezes menos 6 dá 78. Muito mais prático, não é mesmo? Do que você fazer todo aquele cálculo da multiplicação das duas matrizes para depois tirar o determinante. Faça o determinante primeiro e depois calcula a multiplicação entre eles, vai dar o determinante do produto deles. Tá bom? Então, essa foi a explicação da aula de hoje. Desculpa aí os erros, mas a gente tá aprendendo, né? E aí, eu vou passar alguns exercícios para vocês aprimorarem lá no Google, no formulário Google. E qualquer dúvida, entre aí nos canais que eu já falei. E pra gente se falar, tá bom? Pra ir tirar todas as dúvidas de vocês. Bons estudos!